Atos capítulo 4, versículo 32 até o 35. Eu farei a leitura, os irmãos poderão acompanhar comigo a leitura dessa passagem. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Até aí, meus irmãos, vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez para que possamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus bendito, mais uma vez nós nos colocamos na sua presença, louvando o seu nome, ó Deus, pela bênção e privilégio, ó Pai, que temos de nos reunirmos nesta noite para cultuarmos ao Senhor e bendizermos ao teu santo nome. Oramos, ó Pai, para que o Senhor ilumine nossa mente e coração, dando-nos entendimento da sua palavra, de tal forma que sejamos edificados por ela e conformados à imagem do nosso Senhor Jesus. Abençoe a sua igreja nesta noite em que nós nos reunimos para ouvir a sua palavra e podemos ver como começou a igreja no Novo Testamento, suas características, suas virtudes. Ó Pai bendito, que nós possamos olhar para o exemplo desses irmãos, exemplos relatados aqui no texto da sua palavra, e possamos buscar a graça do Senhor e nos capacitar a viver em conformidade com a palavra do Senhor, buscando nesses irmãos o encorajamento para uma vida de piedade e santidade, para a honra e glória do seu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, para as crianças especialmente que vão anotar o sermão, o tema do sermão nessa noite é grande poder e abundante graça. Grande poder e abundante graça. E eu queria sugerir um desenho para as crianças que ainda não souberem escrever, mas que forem fazerem um desenho relativo à mensagem de hoje. O desenho que eu quero sugerir é o desenho de um quadro, como se você fosse fazer a pintura de um quadro da sua própria família. Tá bom? E depois vocês vão poder trazer aqui à frente, tirar suas dúvidas, mostrar suas anotações. Por que, irmãos, a sugestão desse desenho? Né? Por que a sugestão desse quadro? Porque, de alguma forma, o que nós vemos aqui nessa passagem é justamente um quadro pintado. Nós vemos Lucas, o autor do livro de Atos, bem como o autor do Evangelho de Lucas, pintando aqui um quadro da igreja no primeiro século, ou da igreja primitiva. Nós podemos dizer que Lucas, até aqui, ele pinta alguns quadros que evidenciam certas características da igreja no primeiro século, sua beleza, suas virtudes. Nós podemos ver o primeiro quadro pintado aqui por Lucas, descrevendo as características e virtudes da igreja no primeiro século, lá no capítulo de número 2, do verso 42 até o versículo de número 47, onde, após narrar a conversão de uma grande multidão, o texto vai nos mostrar como esses primeiros cristãos, eles viviam, quais eram as suas características. O texto lá diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O restante do texto é basicamente uma expansão
daquilo que o versículo de número 42 apresenta para a gente como uma síntese dessa passagem. Depois, nós temos o texto que nós acabamos de ler. Da mesma forma, o texto ele vai nos mostrar como esses cristãos viviam, e justamente depois de relatar a oração dos crentes reunidos após a libertação de Pedro e João do cativeiro imposto a eles pelo Sinédrio. Nós temos no capítulo de número 5, logo adiante, do versículo 12 até o versículo de número 16, onde a passagem, um texto no qual nós ainda vamos meditar, onde a passagem também descreve aqui algumas características e narra alguns fatos relativos à vida da igreja primitiva no primeiro século. Via de regra, meus irmãos, esses quadros pintados aqui, eles narram virtudes, eles narram aquelas práticas que de alguma forma caracterizavam a igreja primitiva e que sinalizam a graça de Deus sobre a vida desses irmãos. O texto que nós temos diante de nós é um desses quadros, e ele praticamente encerra uma sessão. O versículo de número 36 e 37, ele introduz a sessão seguinte, que tem início no capítulo de número 5. E esse texto, então, até o versículo de número 35, é como se ele encerrasse essa sessão que tem início com a cura de um coxo à porta formosa do templo, aquele fato já narrado aqui e o qual nós podemos expor aqui em culto público, onde o texto narra uma cura milagrosa que havia acontecido ali à porta do templo por Pedro e João, que entravam no templo para orar ao Senhor e se depararam ali com um paralítico. Aquele homem foi curado milagrosamente. Isso, inclusive, chama a atenção das multidões, porque todos conheciam aquele homem. Era um homem que era conhecido de todos, era conhecido pela sua deficiência de nascença e que estava assentado à porta do templo já há muitos anos, esmolando, pedindo esmolas, carecendo da misericórdia daqueles que entravam no templo para poder oferecer ali as suas orações e os seus sacrifícios. Como resultado daquela cura, Pedro ele entra no templo e ele passa a pregar, a dar testemunho da ressurreição de Cristo Jesus, o que gera hostilidade por parte do Sinédrio. Afinal de contas, eles nem queriam que a mensagem de Cristo tomasse proporções, afinal de contas, eles já haviam matado o Senhor Jesus, eles não tinham qualquer interesse de que o Senhor Jesus ganhasse fama ou proeminência, mesmo após a sua morte. Eles temiam o discurso dos discípulos, um discurso favorável a respeito de Cristo, principalmente defendendo a ressurreição do Senhor Jesus. Também nós vimos que os sacerdotes, eles eram saduceus, e os saduceus eram aquele segmento do judaísmo que negava doutrinas importantes do Antigo Testamento e que era a crença comum dos judeus do primeiro século, como, por exemplo, a doutrina da ressurreição dos mortos. Pedro e os demais discípulos estavam pregando a ressurreição e eles então são presos. O texto bíblico vai nos dizer, irmãos, que não tendo motivo suficiente para mantê-los presos, o Sinédrio solta, mas lhes dá uma ordem. E a ordem é de que eles não pregassem a mensagem do Evangelho, que eles não continuassem falando a respeito de Cristo. Depois, então, de serem libertos, os discípulos Pedro e João, eles voltam para junto da igreja e eles estão ali, de acordo com o texto do verso 23 até o versículo de número 31, eles estão radiantes, eles estão alegres, há uma euforia, e eles vão
comunicar à igreja aquilo que havia acontecido a eles, o que havia acontecido, eles tinham sido presos, e eles vão dizer a eles também as ordens que haviam recebido por parte do Sinédrio, que a gente pode dizer, de alguma forma, responderia à Suprema Corte dos judeus no primeiro século. E a ordem foi de que eles não pregassem o evangelho de forma nenhuma. Mas como nós podemos ver, meus irmãos, aqui do verso 23 até o versículo de número 31, o texto nos mostra que, diferente daquilo que se espera de um homem intimidado por uma corte suprema que tem autoridade para prendê-lo, esses homens eles clamam agora ao Senhor poder para testemunharem corajosamente a respeito do evangelho de Cristo. Eles não se deixam intimidar pelas ameaças do Sinédrio, antes oram ao Senhor para que os encha do Espírito Santo, para que eles continuem pregando e façam isso com poder e autoridade. E aí, então, o texto no versículo de número 32, ele narra aqui, mais uma vez, como esses crentes viviam. Então, lá no versículo 42 do capítulo de número 2, não é o único texto aqui no livro de Atos que narra como os crentes viviam. E depois de narrar essa sequência de eventos, o texto termina com mais um relato mostrando como esses crentes viviam. E aqui nessa passagem, meus irmãos, nós podemos dizer que o texto ele vai citar, há muita coisa aqui, obviamente, o texto ele é riquíssimo, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para três virtudes da igreja do primeiro século, para a qual o texto ele vai chamar a nossa atenção. Três virtudes pintadas aqui nesse quadro da igreja do primeiro século por Lucas. E a primeira virtude, irmãos, para a qual eu quero chamar a sua atenção, é para o fato de que havia unidade entre eles, unidade de coração e unidade de alma, como nós podemos ver na primeira parte do versículo de número 32. Verso 32, parte A, o texto diz: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Como nós podemos ver, nós estamos aqui no capítulo 4 do livro de Atos, e a igreja ela cresce rapidamente. O texto de Atos, ele começa aqui com um número de 120 discípulos que estavam em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa do Espírito Santo, o derramamento do Espírito conforme prometido pelo Senhor Jesus. Mas a passagem chama a nossa atenção, meus irmãos, para o fato de que após o primeiro sermão de Pedro, pregado ali no capítulo de número 2, no final da passagem o texto vai dizer que como resultado daquela pregação, fruto da ação do Espírito Santo agindo no coração do pecador, houve ali uma conversão em massa de mais de 3.000 pessoas que foram batizadas. Versículo 41 do capítulo número 2 vai narrar isso. Mas o texto continua, meus irmãos, e a passagem nos mostra que Pedro ele prega um segundo sermão, agora no capítulo de número 3, justamente um sermão pregado no contexto da cura daquele paralítico, e o final da passagem no capítulo de número 4, depois de narrar o fato de que Pedro e João haviam sido presos, termina dizendo que naquele dia houve um acréscimo de quase 5.000 homens. Ou seja, aquilo que a passagem nos mostra aqui é que a igreja no primeiro século, desfrutando de um período de abundância da presença do Espírito Santo, ela cresceu de forma extraordinária, ela cresceu rapidamente. Essa multidão, como fica claro para nós no próprio texto do capítulo de número 2, ela era uma multidão diversa, homens de culturas diferentes. Isso porque, como nós podemos ver,
Ali em Jerusalém estavam judeus de diversas nações que haviam ido para aquela cidade por ocasião das festas, da festa de Pentecostes, mais especificamente falando. Homens de culturas diferentes, de línguas diferentes, de contextos teológicos diferentes, como fariseus e saduceus, que, embora judeus, criam em coisas completamente diferentes, como saduceus negavam a ressurreição dos mortos, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Saduceus negavam a vida eterna, os fariseus acreditavam na vida eterna. Saduceus negavam a existência de anjos, os fariseus acreditavam em anjos. Pessoas que falavam línguas diferentes, todos estavam ali, ouviram a pregação do Evangelho, e dessa diversidade de pessoas, a igreja foi sendo composta, uma vez que o texto bíblico vai dizer que dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Havia, portanto, uma grande diversidade de culturas, diversidade de línguas, diversidade social, diversidade étnica, mas o texto começa dizendo para nós aqui no versículo de número 32, que a despeito de toda essa diversidade, havia uma unidade na igreja. E o texto vai dizer, irmãos, que era uma unidade de coração e de alma. E é interessante, meus irmãos, porque é óbvio que a passagem ela vai chamar a nossa atenção aqui para unidade, mas o texto começa dizendo que havia ali uma multidão. Havia ali uma multidão. Milhares de pessoas que haviam respondido à mensagem do Evangelho. Há um teólogo chamado McLaren que, comentando o texto e se referindo ao termo multidão, ele diz assim: a multidão, o termo, a expressão aqui multidão, é usado com grande significado, pois um triunfo da influência do Espírito, que uma calorosa corrente de amor fraternal percorresse tantos corações, unidos apenas pela submissão comum a Cristo. A multidão é usado com grande significado, pois um triunfo da influência do Espírito, que uma calorosa corrente de amor fraternal percorresse tantos corações, unidos apenas pela submissão comum a Cristo. Havia uma multidão aqui que estava unida, e ele vai chamar a nossa atenção, irmãos, para o motivo dessa união, o que os unia. Nós estamos dizendo, havia diversidade aqui, mas algo deveria haver em comum entre eles, e aquilo que havia em comum entre essas pessoas era a submissão deles a Cristo, a submissão de seus corações a Cristo Jesus. Nesse sentido, meus irmãos, a unidade da igreja, ela se dá em meio a uma vasta diversidade cultural, social, diversidade etária, diversidade de dons, diversidade de habilidades e vocações. Mas esses homens e mulheres que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, sendo convencidos do pecado e da graça salvadora, tendo o coração regenerado e convertido pelo Espírito Santo, superaram todas as diferenças e se tornaram um pela fé em Cristo Jesus e pela habitação do Espírito Santo em um só corpo, que é a igreja, cujo cabeça é o próprio Cristo. A unidade deles, meus irmãos, não estava no vínculo ou nas afinidades sociais, mas a unidade deles estava fundamentada no Evangelho de nosso Senhor Jesus, na fé em Cristo, nos laços da cruz e na ação extraordinária do Espírito Santo, que une toda essa diversidade em um corpo, que é a igreja, cujo cabeça é o Senhor Jesus, o Cristo. O pastor Paulo Anglada, comentando essa passagem, ele diz, e falando a respeito dessa
união dos crentes no corpo de Cristo, que é a igreja, ele diz assim: a união de coração mencionada por Lucas diz respeito a uma unidade orgânica e espiritual profunda, que envolve todo o nosso ser. A unidade de fé, de propósitos, de devoção, de sentimentos e de alma em Cristo, produzida pelo Espírito Santo. A união mística dos crentes com Cristo e de uns com os outros na comunhão dos santos. A unidade de propósito no sentido de viver de conformidade com a vontade revelada de Deus e de servi-lo, participando ativa e generosamente na promoção do reino e da glória de Deus no mundo. Ele conclui aqui dizendo que o que é narrado aqui por Lucas é basicamente o cumprimento da oração sacerdotal do Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo de número 17. Veja comigo, meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 a 23, a passagem diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Que texto maravilhoso, meus irmãos. E é maravilhoso nós pensarmos como que a unidade da igreja, promovida pela ação do Espírito Santo, ela reflete a unidade do relacionamento intertrinitário. Assim como nós temos aprendido, meus irmãos, acerca do relacionamento familiar, mostrando que na unidade matrimonial, marido e mulher dão testemunho do relacionamento de Cristo com a igreja. Na unidade da igreja, nós damos testemunho do relacionamento intratrinitário. Pai, Filho e Espírito são um. E aqui o Senhor Jesus ora para que aqueles que viessem crer no seu nome, assim como Ele e o Pai são um, nós também sejamos um com Ele. Que verdade gloriosa, meus irmãos. No entanto, o pastor Paulo Anglada, comentando o texto, ele vai chamar a atenção para algo importante aqui. Que essa unidade, ela nunca, jamais será em detrimento da verdade revelada de Deus. Essa unidade, irmãos, que nós gozamos no seio da igreja, ela é uma unidade que deve estar fundamentada na palavra de Deus revelada a nós. A nossa unidade, ela jamais pode ser em detrimento da verdade. Mas o segundo ponto que eu quero considerar com os irmãos, ou a segunda virtude que nós podemos considerar aqui nesse texto, é que eles não apenas eram um coração e alma, mas o texto deixa claro para nós, no versículo de número 32, na parte B, e versículo 34 até o 35, que havia generosidade da parte desses irmãos para com os necessitados. E, de alguma forma, meus irmãos, nós já vimos isso daqui antes. Essa não é a primeira vez que o texto narra a generosidade dos crentes do primeiro século para com os necessitados. Nós já vimos isso no capítulo de número 2, no versículo de número 42 em diante, até o versículo de número 47. Aquilo que nós podemos ver nessa passagem, meus irmãos, é que a igreja ali em Jerusalém, no primeiro século, era uma igreja pronta para repartir o que eles possuíam com o propósito de acudir ao necessitado. Como eu já disse, nós vimos isso anteriormente,
E algo que nós procuramos fazer quando consideramos lá o capítulo de número 2, versículo de número 32, é mostrar que aquilo que o texto nos apresenta como a conduta dos crentes da igreja de Jerusalém no primeiro século, nada tem a ver com a filosofia marxista ou socialista. Por que isso, meus irmãos? Porque nós não vemos em nenhum momento essa generosidade ou prática sendo imposta por parte dos apóstolos, mas era algo que acontecia de forma voluntária. Esse é um ponto importante que nós podemos considerar aqui. Além do mais, meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, diferente daquilo que o comunismo ou o socialismo defende, na Bíblia não há nenhum tipo de combate à propriedade privada. Muito pelo contrário, nós vemos isso no próprio texto do Decálogo, que diz: não roubarás, não furte. Ou seja, o próprio texto do Decálogo parte do princípio de que há propriedade privada. Se não há propriedade privada, então o oitavo mandamento, ele perdeu a sua razão de ser. Ou seja, o texto aqui não está defendendo e nem apresentando nenhum tipo de fundamentação teórica ou base teórica para o comunismo ou para o socialismo, mas está apresentando para nós a generosidade voluntária por parte dos crentes do primeiro século e a disposição de seus corações em atender aqueles que realmente tinham necessidade. O Martyn Lloyd-Jones, meus irmãos, falando a respeito dessa questão e procurando mostrar como não há aqui qualquer relação com comunismo ou socialismo, ele diz assim: não há nada semelhante aqui à teoria social de Stalin e Marx. Martyn Lloyd-Jones ainda diz: a vida comunitária da igreja primitiva em Jerusalém foi o exato oposto do comunismo ou de qualquer outro esforço humano para produzir aquele tipo de comunidade. O comunismo impõe igualdade. Na igreja primitiva havia igualdade voluntária. E interessante a posição que ele diz aqui: havia regozijo nisso. Havia igualdade voluntária e havia regozijo nisso. Havia prazer e alegria nisso. Agora, meus irmãos, é claro que quando nós olhamos para esse texto, dificilmente não falaríamos a respeito de uma questão como essa, uma vez que muitos, inclusive homens que supostamente se dizem crentes, olham para passagens como essas e procuram ver aqui fundamentação teórica para a ideologia ou filosofia socialista e marxista. Por isso, é importante tratar a respeito dessa questão para que se esclareça os fatos. Mas ainda que a gente não possa defender nenhum tipo de filosofia ou teoria marxista aqui, à luz do texto de Atos, isso não significa, meus irmãos, que nós não tenhamos responsabilidade de acudir o próximo em suas necessidades. Um erro, um pecado, um erro extremo não deve levar ao outro. O fato da Bíblia legitimar a propriedade privada não nos dá licença para amar o dinheiro. E, na verdade, esse é um pecado que as Escrituras claramente condenam. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Marcos, capítulo de número 10, onde o Senhor Jesus tem ali um encontro com o jovem rico, e depois de todo aquele diálogo, o Senhor Jesus o confronta, dizendo que se ele quisesse então ser um discípulo, ele deveria vender tudo o que ele tinha, dar aos pobres e então seguir o Senhor Jesus. E a passagem vai dizer que aquele homem vai embora triste, porque ele tinha muitas propriedades. Perceba, meus irmãos, o problema daquele homem não é o fato dele ter propriedade privada. O problema daquele homem era amar mais a sua propriedade privada do que o Senhor. Esse é o problema. Então, nesse sentido, nós devemos apontar o erro, mas seja ele qual for, seja a ideologia socialista
e marxista seja o amor e a idolatria ao dinheiro. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que claramente a Escritura vai chamar a nossa atenção para o fato de que há muitas coisas que nós podemos amar nessa vida e podemos amar legitimamente. Nós podemos amar a família, nós podemos amar os filhos, nós podemos e devemos amar a igreja, mas a Bíblia diz que nós não podemos amar o dinheiro. Além disso, meus irmãos, ela claramente diz que deve haver disposição em nosso coração em socorrer o necessitado. E esse modelo de assistência ao necessitado, ele vai ser explorado e indicado aqui no Novo Testamento, tanto em Atos capítulo 6. Olha isso. Logo daqui a 2 capítulos, nós veremos o texto falando exatamente a respeito disso, do cuidado dos apóstolos com as viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Eles estão atentos às necessidades delas e para que elas não fossem desprezadas e esquecidas, ali a instituição do serviço diaconal, os ministros de misericórdia, aqueles que socorreriam o pobre, a viúva e o órfão no contexto da igreja primitiva, suprindo assim as suas necessidades materiais. A igreja estava atenta à necessidade de todos, inclusive da necessidade material. E esse modelo, então, vai ser estabelecido mais claramente aqui em Atos capítulo 6 e posteriormente nas cartas, inclusive quando o apóstolo Paulo, olha que interessante, aqui nós vemos a igreja de Jerusalém, parte dos seus membros, aqueles que tinham propriedades, vendiam parte das suas propriedades e distribuíam para que os recursos fossem administrados pelos apóstolos. Mais tarde, o apóstolo Paulo é aquele que vai arrecadar oferta para enviar para a igreja de Jerusalém para suprir a necessidade daqueles irmãos que estavam passando por necessidades materiais. Mas o próprio apóstolo Paulo, um texto que nós vamos ver daqui a pouco, estabelecendo critérios para o socorro do necessitado, vai chamar a atenção para a necessidade do cuidado com o carente e com o necessitado, mas vai chamar a nossa atenção para o fato de que essa assistência ela deve ser feita com critérios bem estabelecidos, para que aquele que realmente tem necessidade seja assistido e não fique, então, vulnerável. Então, há um modelo que vai ser estabelecido aqui, meus irmãos, de cuidado e assistência com o próximo. Mas o que fica claro para nós, desde já, é que deve haver em nosso coração a disposição de dispor, inclusive dos nossos próprios bens, para suprirmos a necessidade dos nossos irmãos. A gente não tem que, obviamente, meus irmãos, de forma nenhuma, dar as mãos para a ideologia socialista ou marxista. Mas é inegável que essas pessoas aqui, diante da necessidade de seus irmãos, e para suprir a carência de seus irmãos, inclusive vendiam as suas propriedades. Quantos de nós estaríamos dispostos a fazer isso, meus irmãos? Quantos de nós estaríamos dispostos a vender parte do que a gente tem para socorrer um irmão que não tem nada? Quantos de nós? Nós falhamos muitas vezes nos dízimos e nas ofertas. Não somos nem fiéis na prática do dízimo, em dar regularmente, com alegria e proporcionalmente o dízimo, visando a expansão e a manutenção do reino. Quanto mais vendemos parte daquilo que nós temos para suprir a necessidade dos nossos irmãos. E nessas horas, meus irmãos, nós vemos como que há muitas vezes uma distância muito grande entre aquilo que nós dizemos e aquilo que realmente está em nosso coração. Nós dizemos, nós amamos o nosso próximo, mas quantos de nós têm de fato a disposição de enxugar o orçamento para poder suprir a necessidade de um irmão carente?
Quantos filhos sequer se dispõem a socorrer as necessidades de seus pais, quanto mais dos irmãos? Portanto, meus irmãos, uma coisa é o erro socialista e marxista, que defende que não deve haver propriedade privada. Isso é claramente contrário às Escrituras. Mas outra coisa, meus irmãos, é o amor pelo dinheiro e ao bem material, em detrimento do nosso amor pelos nossos irmãos. Nesse sentido, nós precisamos lembrar que em última instância, meus irmãos, nossos recursos, nossos bens, nossos dons e talentos não são nossos, e sim de Deus. E graciosamente concedido por Deus para a nossa administração, para o nosso sustento, para o nosso conforto e para a assistência aos necessitados e a promoção do reino de Deus no mundo. Em havendo necessidades excepcionais, devemos estar dispostos e prontos a socorrer a necessidade dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. E aí é um ponto importante, meus irmãos, porque a igreja deve estar disposta, e muitas vezes nós cobramos que a igreja esteja atenta à necessidade daqueles que fazem parte do seu rol de membros. Nós não precisamos e não devemos ajudar exclusivamente os crentes, mas a Bíblia é clara em dizer que o cuidado e assistência deve começar primeiro pelos da família da fé. E muitas vezes nós somos prontos em cobrar que a igreja esteja atenta à necessidade dos membros de sua igreja que, por sua vez, possam ter algum tipo de problema financeiro. E naquilo em que a liderança de uma igreja é reprovável, ela precisa ser reprovada e os seus pecados precisam ser confrontados e os líderes dessa igreja precisam se arrepender dos seus pecados. Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente cobra que a igreja assista ao necessitado, mas a gente nem sequer se dispõe a contribuir regularmente com o dízimo na igreja. E aqui a gente não precisa nem dizer, meus irmãos, quantas vezes nós falamos sobre contribuição aqui na nossa igreja. Nosso presbítero Márcio sempre fala sobre isso. Pastor, a gente precisa falar mais sobre isso, porque a gente não fala, e é verdade, a gente não fala. Muitas vezes por um constrangimento, inclusive, irmãos, por medo de sermos associados com aqueles que deturpam a verdade em benefício próprio. Mas para que nós possamos cumprir com o mandamento do Senhor, e se nós queremos e demonstramos amor em relação ao nosso próximo, nós precisamos demonstrar esse amor também com as nossas posses e com os nossos bens. Porque é nesse sentido que eu disse que muitas vezes há uma distância muito grande entre aquilo que a gente diz e a disposição que há no nosso coração. Há uma distância muito grande entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Sabe onde a gente erra, meus irmãos? Quando, por exemplo, você diz assim para um irmão que vem e diz para você: eu estou passando por uma luta. Aí você diz e fala assim: vou orar por você. E aí você vira as costas e não ora. Você vai para casa e não ora. Quantas vezes a gente já não disse isso para as pessoas: estou orando por você, e não está nada. E não está nada. Há uma distância muito grande, às vezes, irmãos, entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Entre aquilo que a gente diz e aquilo que está em nosso coração. Amar o próximo não é simplesmente dizer assim: que dó, olha a dificuldade que ele está passando, que dó. Mas é, inclusive, colocar a mão no bolso para socorrer o necessitado. Deve haver em nós, meus irmãos, essa disposição em nosso coração. Evidentemente que a igreja ela não deve correr o risco de se tornar assistencialista. E as Escrituras estabelecem critérios claros e bem definidos para a assistência. Via de regra, assim como nós vimos no texto do Antigo Testamento, o Novo Testamento chama a nossa atenção para a necessidade do cuidado com o pobre, com o órfão e com a viúva. No texto de Atos, a passagem vai chamar a nossa atenção para o fato de que a assistência ela era ofertada àqueles que realmente tinham necessidade. Olha o que o texto vai dizer
no versículo de número 35. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Havia a necessidade de um diagnóstico da necessidade real. E um outro texto que chama a nossa atenção para isso é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, até o versículo de número 7. Olha o que o texto vai dizer. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Então, quando nós falamos sobre a necessidade do cuidado com o próximo, se nós temos em nossa igreja alguém que padece de necessidade, e seus familiares também são membros dessa igreja, é importante lembrar que a responsabilidade primeira parte dos familiares, dos filhos, dos netos. Esses não tendo condições, aí sim a igreja deve agir e suprir a necessidade do carente. Mas aqui nós vemos que há um critério claro, irmãos. Há um critério claro para que não incorra num mero assistencialismo e para que cada indivíduo esteja ciente das suas responsabilidades. É muito fácil, irmãos. E essa é, sem dúvidas, não tenho dúvidas a respeito disso, uma mentalidade progressista, que é a inclinação natural do nosso coração de responsabilizar os outros pelas nossas próprias falhas, de exigir que os outros façam aquilo que nós mesmos nos recusamos a fazer, de apontar o erro nos outros, erros esses nos quais nós mesmos somos condenados. Por isso deve haver em nosso coração a disposição e a prontidão para socorrer o necessitado. Nem um erro, nem outro. Mas o último ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é para a fidelidade no testemunho. E isso aqui no versículo de número 33. A passagem chama a nossa atenção para, primeiro, havia unidade, era um coração e a alma. Depois, havia generosidade para com os necessitados. E o outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o do versículo de número 33, onde a passagem nos mostra que havia fidelidade no testemunho. E essa, então, é a terceira qualidade, meus irmãos, que nós vamos mencionar aqui. O texto diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E aí nós nos lembramos, irmãos, das palavras do Senhor Jesus lá no início do texto de Atos, no capítulo 1, no versículo de número 8, há uma promessa ali, de que eles receberiam poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas. Nós vemos o cumprimento disso não apenas no derramamento do Espírito ali em Atos, mas na própria postura dos discípulos logo depois ao cumprimento da promessa. Quando Pedro ele começa a pregar aquela multidão que zombava dos primeiros cristãos. Nós vemos esse mesmo homem que antes havia se amedrontado diante daqueles que o identificavam como discípulos do Senhor Jesus, pregando diante do Sinédrio, ouvindo a exortação daqueles homens, dizendo que eles não deveriam falar em nome de Jesus, mas ao mesmo tempo eles se dirigem a essas autoridades e eles dizem: como nós vamos deixar de obedecer às palavras do nosso Deus? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Esses homens, meus irmãos, que foram libertos do cativeiro imposto pelo Sinédrio, que se reuniram com os crentes e que ao invés de demonstrarem amedrontamento, eles oram. Ainda que fosse lícito, como nós falamos na semana passada, ao invés de orar por livramento, eles oram por capacitação para que eles continuassem a pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. E é interessante, irmãos, porque há alguns motivos, evidentemente, pelo qual esses homens foram presos. E um deles é porque falavam sobre ressurreição.
justamente aquilo que os saduceus reprovavam, que eram os sacerdotes, os líderes do sinédrio. Mas Lucas deixa claro aqui que eles continuam a anunciar a ressurreição. Perceba, meus irmãos, eles não mudam o discurso, eles não floreiam o discurso, eles não estão preocupados em se protegerem. Não, vão mudar algumas palavras, vão começar a falar de outras coisas. Às vezes eles esquecem a gente, lá na frente a gente volta a falar sobre ressurreição. Vamos esperar a poeira baixar. Não, eles não fazem isso. Eles continuam pregando o evangelho, cheios de poder, com grande poder e capacitados pelo Espírito. Eles continuam a anunciar a ressurreição de Cristo Jesus. Afinal de contas, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é o centro do evangelho. Você se lembra do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e falando sobre as implicações da negação da doutrina da ressurreição dos mortos? Paulo vai dizer, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, vã a nossa pregação, e ainda somos escravos dos nossos pecados. E a fé cristã, ela é, portanto, lançada por terra. Mas Paulo vai dizer, depois de rebater a heresia dos saduceus, que negava a ressurreição do corpo físico de Jesus, Paulo não está defendendo a ideia de ressurreição como uma ideia. Isso, irmãos, isso não passou nem perto daquilo, isso não passa nem perto daquilo que os apóstolos pregavam. Eles não estavam pregando a ressurreição apenas como uma ideia, como os liberais hoje defendem a ideia de uma ressurreição no coração. Cristo continua vivo enquanto estiver vivo na nossa memória. Cristo continua vivo enquanto nós continuamos a falar dele. Não é isso. Paulo estava defendendo que Cristo ressuscitou fisicamente no terceiro dia e que no corpo ele foi assunto aos céus, e que essa ressurreição, não como uma ideia, mas a ressurreição do corpo físico, que garante para os discípulos de Cristo e todo aquele que nele crê a imputação da justiça de Cristo e dos seus méritos. Cristo ressuscitou, e porque Cristo ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados. Paulo está defendendo essa doutrina. E é essa ressurreição que ele prega corajosamente. A ressurreição não de uma ideia, mas a ressurreição de uma pessoa no corpo, cuja ressurreição garante para nós a imputação de todos os méritos de Cristo Jesus. Paulo e os demais apóstolos continuaram a pregar o evangelho com poder. Mas há um último aspecto aqui, meus irmãos, para o qual eu quero chamar a sua atenção, que está presente aqui no texto. Há uma questão importante, porque o texto no versículo 33, ele termina dizendo assim. Vou ler todo o verso 33, o texto diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. E aqui é interessante, meus irmãos, porque quando o texto diz em todos eles aqui, a passagem não está se referindo só aos apóstolos, mas está se referindo a toda a igreja. Havia abundante graça sobre toda a igreja. Isso fica claro para nós na primeira palavra do versículo 34, que é a palavra pois, porque ela nos mostra que há uma continuidade aqui, onde o texto nos mostra que entre a igreja e os crentes haviam aqueles que partilhavam dos seus bens com os necessitados. Portanto, aquilo que o texto vai dizer é, eles não apenas pregavam a palavra com poder, mas em toda a igreja havia abundante graça.
A graça abundante estava e repousava sobre toda a igreja. Portanto, meus irmãos, Lucas aqui, ele vai identificar as fontes das virtudes da igreja primitiva. E esse é um ponto importante. Por que há esse quadro tão belo pintado aqui? Não há aqui, meus irmãos, uma postura de Lucas no sentido de enaltecer aqueles indivíduos como se todas essas ações fossem mérito deles. Na verdade, o que Lucas está deixando claro aqui é que a fonte de todas essas virtudes era a graça de Deus. A fonte de toda virtude era a graça de Deus. A fonte da unidade, a fonte da pregação com poder, a fonte da misericórdia e do cuidado com o necessitado. Tudo isso era obra da graça de Deus. A unidade, a generosidade, a fidelidade eram frutos da soberana e infinita graça de Deus, dispensada pelo Espírito de Cristo ao seu povo. A unidade, generosidade e poder da igreja encontram explicação somente no favor imerecido de Cristo. Não se trata aqui, meus irmãos, de virtudes humanas naturais. São virtudes divinas, graciosamente comunicadas à igreja, com vistas à promoção do reino e da glória de Deus no mundo. Então, nesse sentido, nós podemos dizer, o quadro que é pintado aqui, ele é um quadro que nos mostra, meus irmãos, que por pior que nós possamos ser, pela graça de Deus, nós podemos ser capacitados a viver em conformidade com a palavra de Deus. Ainda que nós, quando olhamos para um texto como esse, é evidente, deve haver em nós algum constrangimento, deve haver em nós. Nós devemos olhar para esse quadro e pensar, será que esse quadro pintado aqui por Lucas da igreja primitiva, ele equivale ao quadro que eu posso pintar da minha vida cristã? E naquilo em que o quadro que nós viemos a pintar da realidade da nossa vida foi defeituoso e aquém daquele pintado aqui por Lucas, meus irmãos, nós devemos clamar pela graça de Deus, que pode sim nos capacitar pela ação do Espírito Santo a vivermos em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com aquilo que Cristo espera da sua igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.